Oscar de volta ao futebol brasileiro. Sim, isso pode acontecer para 2025 e já tem time trabalhando nos bastidores para que isso aconteça. Nesse vídeo vamos falar sobre como ele está na China, os últimos anos da sua carreira e, claro, o seu assustador e intimidador salário. A volta de Oscar. O nome do meio Oscar deve ganhar bastante força no mercado da bola dentro dos próximos meses. E o porquê disso? Porque nesse momento ele está na reta final do seu contrato com o Xangai Port da China. O Xangai Port e o Oscar têm um vínculo até dezembro desse ano. Ou seja, é aquela regra que todo mundo já conhece. Quando o jogador entra nos últimos 6 meses do seu contrato, ele já pode assinar um pré-contrato e depois ir de graça para qualquer outro time. Ele está nessa situação, mas ainda não assinou um pré-contrato com ninguém. Então, ele poderá, caso deixe o Xangai de fato em dezembro, ir embora do futebol chinês após 7 anos. Lembrando que agora ele está com 33 anos. Nesse período em que o Oscar esteve na China, de 2017 até agora 2024, ele abriu mão de muita coisa com um único propósito. Então ele abriu mão de quê? Abriu mão de jogar no alto nível da Europa, lembrando que ele tinha uma ótima passagem pelo Chelsea até então. Abriu mão da seleção brasileira, sendo que ele era um jogador de Copa do Mundo, era parceiro do Neymar, dividia a responsabilidade. E ele largou tudo isso para poder ganhar dinheiro. Ele deixou bem claro isso, que ele priorizava, antes da condição esportiva, a tranquilidade das próximas gerações da sua família. E chegou até a revelar que ele vive lá na China, não com o dinheiro do salário. Ele já revelou que no salário ele nem mexe. Ele vive só com o dinheiro de bicho, de premiação. E aí que tá, com a possibilidade de saída do Xangai, agora no final do ano, o São Paulo aparece como um primeiro time interessado na contratação do Oscar. A informação foi divulgada pelo São Paulo Blog. Outros times, num passado não tão distante, já também tentaram contratar o Oscar. Casos de Internacional e principalmente do Flamengo. Agora, o São Paulo, que é o time que revelou o Oscar, entra na briga definitivamente. Já entraram em contato com o staff do jogador para deixar claro que as portas do Morumbi estão abertas para ele para 2025, caso ele queira voltar ao futebol brasileiro. O grande problema. Por incrível que pareça, um jogador, mesmo que tenha o currículo e a qualidade do Oscar, ele traz um grande problema consigo, que é qual? Vocês já sabem. A questão financeira, o salário. Muitos já devem ter acompanhado, mas alguns não viram. Oscar é já, nesses últimos anos de Xangai, um dos jogadores mais bem pagos do mundo. O salário que ele recebe é equivalente ao salário de jogadores tops do futebol europeu. Em determinado momento, o Oscar, junto com o Hulk, atacante do Galo, que jogou no mesmo time que ele, eles estavam entre os 20 jogadores mais bem pagos do mundo. Para vocês terem uma noção, nenhum time da América, não é nem da América do Sul, da América mesmo, incluindo a América Central, América do Norte, nenhum time aqui das Américas seria capaz de pagar o salário do Oscar que ele ganha atualmente no Xangai. E vocês vão se surpreender com a quantia. Ele recebe atualmente 12 milhões de reais por mês, o que dá em um ano de contrato mais de 150 milhões de reais. Algo totalmente irreal. A gente já acha aqui no Brasil um salário de 2 a 2 milhões e meio de reais totalmente fora da realidade, então imaginem um salário de 12 milhões. Realmente, só quem pode pagar esse patamar são equipes da China, equipes da Arábia Saudita e equipes tops do futebol europeu. E mesmo assim, não pagam esses valores para qualquer um. Só para vocês terem uma noção do choque de realidade que representa esse salário do Oscar para a realidade do São Paulo, que é o time interessado nele, sabem quem é hoje o jogador mais bem pago do tricolor? O Lucas Moura, e não é para menos. Jogador de currículo europeu, seleção brasileira, ótimo, chegou aqui no Brasil agora de volta ainda com uma boa idade e já fez o São Paulo ganhar título, a Copa do Brasil. O Lucas ganha mensalmente no São Paulo 1.200.000 por mês.
Ou seja, ele ganha 10 vezes menos do que o Oscar ganha lá na China. Então, em resumo, o São Paulo abriu as portas do Morumbi para ele para 2025. Mas se ele quiser também voltar ao Brasil, independente do time que seja, ele vai ter que topar uma drástica redução. Como tem sido o rendimento dele? Aqui agora vem até um complemento nessa questão salarial. Independente de quanto você vai pagar para o Oscar, a pergunta que fica é, ele vai render após tantos anos longe do alto nível? Querendo ou não, ele deixou a Europa há 7 anos, consequentemente deixou a seleção brasileira também há pelo menos 7 anos, e aí fica aquela dúvida, será que ele volta para o Brasil ainda motivado, ainda conseguindo render? E a minha resposta, pelo menos pelo que eu tenho visto, é que sim. Se ele vem, ele ainda vem e faz a diferença. Tecnicamente falando, o Oscar sempre foi muito acima da média. E isso não só para a realidade do Brasil. Na Europa também era assim. Não à toa, ele tinha a importância que tinha na seleção brasileira. E o rendimento dele na China, mesmo com a China tendo um nível inferior, é um desempenho assim fora da realidade. Só pegando essa temporada aqui. Ele disputou 26 jogos até o momento pelo Xangai. Ele tem 11 gols, que já é um número expressivo para um jogador de meio de campo, e ele ainda tem as absurdas 21 assistências. Isso significa que, colocando na média, ele participa de mais de um gol por partida, na média pelo menos todo jogo, ou ele tá fazendo gol, ou ele tá dando assistência. São, ao todo, 32 participações em gols em 26 jogos. Absurdo. Pegando os últimos anos dele, ele ainda foi 2 vezes campeão chinês e foi também uma vez campeão da Supercopa da China. Tem uma moral absurda no Xangai, até por isso renovaram o contrato dele, porque ele é capitão da equipe, é referência máxima por lá. Então, um jogador com esse currículo, com essas credenciais, com essa qualidade, não preciso nem dizer que se viesse para o Brasil, arrebentaria. Vocês têm acompanhado nos últimos anos vários jogadores que chegam aqui no Brasil já mais caminhando para o final da carreira e mesmo assim eles se destacam. Por quê? Porque eles passaram muito tempo no alto nível ou então tem muita qualidade. Vou pegar um exemplo aqui, não dizendo que tem a mesma qualidade do Oscar, é superior. No caso, o Suárez. Mas o Suárez chegou no Grêmio no ano passado com problema no joelho, já mais velho e mesmo assim fez o que fez. Quase liderou o Grêmio para um título brasileiro. Agora a gente vai poder ter um outro exemplo desse, que é o Memphis Depay, chegando com apenas 30 anos no Corinthians e tendo recém disputado uma Euro. Então imaginem o que esse cara não pode fazer. O mesmo eu acredito que vale para o Oscar. Se voltar para o futebol brasileiro, sendo para São Paulo, Inter, Flamengo, ele vai voar, na minha opinião. Resta saber se algum time daqui vai ter a condição de pagar o salário que ele deseja. Querendo ou não, ele saindo da China, ele já vai ter que fazer um belo corte nesse valor. Mas ainda assim, será que ele vai pedir um valor que faz parte da realidade daqui? A gente vai descobrir isso dentro dos próximos meses. Mas queria já saber de você aqui nos comentários. Acha que o Oscar voltando para o Brasil pode ainda fazer a diferença? Ou acha que a fase boa dele já acabou? Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo dessa sexta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!